Aqui é a matéria, tá, do meu site, tá aí na descrição para depois você ver todos os detalhes, está tudo aqui, pessoal. Todas as atualizações sobre o assunto estão contidas aqui. Então aqui vamos direto à nota da FAISO. Aqui, ó, segunda nota oficial, isso aqui eu atualizei hoje, tá? Então vamos lá, abre aspas aí para a empresa de controladoras, a Phison, que é uma empresa renomada e uma empresa séria. Vi também algumas pessoas tentando, sabe, desmerecer, porque a empresa, como se fosse culpa da Phison, aquela coisa toda, e não é por aí. Vamos lá. Então, a Phison, ela fala o seguinte aqui, ó. Conforme informado em 18 de agosto, a Phison foi informada sobre as atualizações KB 506.38.78 e KB 506.26.60. A 38.78 foi a do Patch Tuesday, né, que foi a atualização de segurança, e a 26.60 foi a opcional, porque uma faz parte da outra. A verdade é essa. No Windows 11, que potencialmente impactaram diversos dispositivos de armazenamento, incluindo alguns suportados pela Phison. Em resposta, a Phison dedicou mais de 4.500 horas cumulativas de testes às unidades relatadas como potencialmente impactadas e realizou mais de 2.200 ciclos de testes. E tudo intensivo, tá, pessoal? E a resposta foi essa: não conseguimos reproduzir o problema relatado. E nenhum parceiro ou cliente relatou que o problema afetou as suas unidades até o momento. Isso aqui é relatório oficial, tá? Eu estava explicando segunda-feira para vocês que mais abaixo aqui no meu site tem aqui, ó, uma relação de devices, né, que foram avistados como apresentaram o problema, a falha, dispositivos aqui. Então, esses testes aqui, eu até fiz questão de colocar aqui, ó, testes independentes, porque até então não tínhamos nenhum teste feito pelas empresas. A Microsoft, como eu já falei para vocês, não conseguiu também replicar o problema. Aí eu pergunto, será que realmente esse problema existe? Né? Porque eu estava até falando ontem com um membro do canal, a gente estava conversando no privado. Um abraço para você, o Alisson. O que acontece? Eu estava conversando com ele e estava falando justamente sobre isso. Foi com ele ou foi com outro? Não lembro agora. Eu converso com tanto membro que é complicado de lembrar quem foi, qual assunto. E eu estava falando sobre isso. Não, acho que foi com o Sandro, foi com o projeto Sandro Games. O que acontece? Pode também ter ocorrido de relatos que aconteceram, né? Porque houve a notícia lá do japonês, aí os portais começaram a replicar, aquela coisa toda. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido, de repente, de SSDs que já estavam realmente para pifar, para dar problema, porque tudo tem uma vida útil, concorda comigo? E coincidiu de sair a notícia e o negócio pifar. E a pessoa associou, né? Porque quando tem um bug, quando tem um problema, todo mundo geralmente associa. Acontece algum problema na máquina, associa a atualização. Pode ter sido isso, tá? Mas assim, são muitos os casos. Então, de repente, eu até acredito que o problema realmente exista, mas não nessa proporção que foi passada. Essa é a minha opinião. Aí olha que interessante aqui, tá, pessoal? Ó, continuando aqui com a Phison. Ó. A Phison continua comprometida com os mais altos padrões de confiabilidade e continua monitorando de perto a situação em colaboração com os nossos parceiros do setor. Então ela continua monitorando. Fez os testes, não replicou o problema. Cá para nós, se realmente estivesse acontecendo em proporções, em grandes proporções, vocês concordam comigo que teria acontecido com eles lá nos testes? Teria também acontecido com a Microsoft? Não aconteceu. Né? Aí eu vi até pessoas falando que a Microsoft tinha que fazer alguma coisa, não sei o que lá. Cara, quando não se tem evidência, a própria empresa ela não tem relato suficiente para isso, feedbacks e tal, ela faz testes e não acontece nada, o que ela vai fazer? Vai fazer uma atualização mágica, água com açúcar, né? Só para, ó, tá aqui, ó, fez a atualização aí, ó.
mas essa atualização aí ela não corrige nada, é só para dizer que tem atualização. Não, é aquilo que eu falei. Na primeira live que eu fiz, eu falei sobre isso. Poxa, peraí. Essa atualização do Patch Tuesday, algumas pessoas no dia que saiu, na terça-feira, não estavam conseguindo fazer a atualização porque estava dando falha. O que a Microsoft fez? No dia seguinte, ela já enviou a correção para poder o pessoal atualizar. Quando é coisa grave, meu querido, a atualização, a correção vem rápida. Se não veio, se não houve mobília, assim, se a Microsoft ela não fez nada, não deu, então porque está sendo analisado. A gente tem que realmente aguardar. Aí eu vi muita gente, vou desinstalar. Aí eu acredito, tá? Que pela quantidade de informação que tem na internet, eu acredito que muita gente desinstalou a atualização de segurança do computador com medo. Eu acredito. Mas vamos lá, seguindo aqui, ó. Agora observe que a Phison, ela não diz claramente que o problema não existe, tá? Tanto é que ela continua mandando aqui as práticas recomendadas para os usuários, algumas delas aqui que eu passei já para vocês aqui no canal. Aqui, ó, práticas recomendadas para usuários finais. Embora nossos testes de validação não tenham identificado problemas relacionados a essas atualizações do Windows 11, compartilhamos as práticas recomendadas do setor para oferecer suporte a dispositivos de armazenamento de alto desempenho. Continuamos a orientar os usuários para que, em cargas de trabalho prolongadas, como transferência de arquivos grandes ou descompactação de arquivos compactados, certifique-se de usar um dissipador de calor ou uma almofada térmica adequada com o dispositivo de armazenamento. Isso ajuda a manter as temperaturas operacionais ideais, reduz a probabilidade de limitação térmica e garante um desempenho sustentado. E sabe o que em outras palavras ela quis dizer aqui? Que pode ser, primeiro, ela fez os testes, ela está se isentando, né? Ó, fizemos os testes aqui, com todos os modelos que foram falados aí das nossas controladoras, fizemos os testes aqui e não aconteceu nada. Então, tá aí, não sei. Aí eles falam aqui, essa nota aqui, ela diz muita coisa, né? A verdade é essa. Pelo que eu pude entender, a Phison está falando aqui nesse parágrafo final dela aqui, nessa fala final, ela está falando aqui, ó. Ela está dando dicas ali, questão, né? Será que a condição aí da tua máquina tá boa? É isso que eles estão falando. Será que tem dissipador aí direitinho, né? Porque são SSDs de alto performance, alto desempenho. Então o que ela está dizendo nas entrelinhas? O problema pode estar do lado do usuário. De repente de quem está fazendo os testes. Entendeu? É isso que eu entendi aqui. Não sei o que você entendeu. Mas é isso que eu entendi. Não, o problema aqui a gente replicou e não deu problema. Então pode ser que seja por causa do equipamento de vocês aí. Né? Será que está tudo em ordem realmente? Será que esse SSD ele tá realmente, já estava bom ou já estava meio baleado? Né? O ambiente de trabalho. Enfim, pessoal, como eu falei já com vocês, falei segunda-feira passada, falei na segunda retrasada, nas duas lives que eu fiz sobre o assunto, não é motivo para pânico. Precauções, sim, né? Se você de repente se sente mais à vontade, evite de fazer essas transferências longas, baixar jogos com mais de 50 GB, entendeu? Lembra que eu falei segunda-feira para vocês? Ainda que o problema realmente aconteça, a maior parte dos devices, dos dispositivos que apresentaram o problema foi no level 1. E o level 1 ele não é perigoso nem problemático. O level 1, para você entender, o que pode acontecer com o level 1 se o problema realmente acontecer? O level 1 ele faz simplesmente no teu Windows o dispositivo sumir de lá. Aí basta você reiniciar a máquina que o dispositivo aparece outra vez. O level 2 que é mais grave. Pode ser transformada a unidade em RAW, pode simplesmente a unidade ficar, segundo os testes que foram feitos lá, né, por esses testes independentes, tá?
a unidade ela pode ficar até mesmo totalmente danificada e inutilizada. É o level 2, entende? Mas assim, foram poucos os casos, até mesmo dos testes deles, que apresentaram o level 2. A maior parte foi level 1, entende? Por isso que eu falei, não é motivo para pânico. No meu ponto de vista, eu continuo mantendo o meu ponto de vista. Eu acho que não se deve desinstalar a atualização de segurança. Se fosse atualização de final de mês, aí beleza, porque final de mês é opcional. Essa que vai chegar provavelmente amanhã, né? Ela é opcional, entende? É só recursos, correções e tudo mais. Então você, pulando ela, quando chega a segunda terça-feira do mês que vem a atualização do Patch Tuesday da Microsoft, todo esse conteúdo do final do mês, que era opcional, vem dentro dela. Então você vai ficar aí, né? Você vai receber todas as coisas. Agora, se tratando da atualização de segurança, e tão grave, tão séria como foi essa atualização agora, da segunda terça-feira de agosto, não tem como, né, gente? Por uma coisa que talvez esteja acontecendo, talvez vá acontecer, né? Ah, mas tem casos lá no Japão, mas a gente está aqui no Brasil, e aí? Né? É como na primeira live que eu fiz falando sobre o assunto, eu acredito que de repente seja uma coisa mais... não acredito que seja, porque é por causa do local, não, mas mais pela a usabilidade mesmo, entende? Dos testes que foram feitos, que não é o comum da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não faz tanta coisa assim de escrita ali para exercer essa coisa intensiva no SSD e no HD. Essa é a minha posição, a minha opinião, entendeu? Então, continuo ainda na minha posição. Você não deve desinstalar a atualização de segurança com medo disso aí. Quer ter precauções? Tenha as precauções. Evita de fazer essas transferências. Monitora através do programa Crystal Disk Info ou qualquer outro. Vai monitorando ali para ver a temperatura, como está a saúde, se as informações ali Smart estão aparecendo, tudo direitinho, entendeu? Então tudo beleza, segue a vida, tá? Então essa é a minha posição e a minha opinião sobre o assunto. Vamos aguardar mais informações, qualquer atualização trago aqui para vocês. Ativa o sininho, pessoal, porque hoje, por exemplo, estou entrando ao vivo, entre ao vivo 3h30 da tarde. Então não vai ter horário. O horário assim que eu geralmente entro ao vivo e mando vídeo para o canal é 8 horas da noite. Mas tendo urgência, eu entro na hora que sai a notícia, sai o negócio, então para você ficar antenado e não perder as informações. Correto? Então beleza. Amanhã, ou de repente, não sei se a Microsoft abriu aí sessão e mandar atualização hoje, mas de qualquer maneira eu vou trazer o vídeo sobre a atualização do final do mês amanhã, tá? Se sair amanhã. Que também pode ser que saia na sexta-feira, apesar dela não costumar liberar a atualização sexta-feira. Eu tenho quase certeza que sai amanhã, quinta-feira, tá? Aí a atualização da 24H2 e eu quero ver se realmente teve todos os recursos, se a Microsoft fala no Patch Note alguma coisa referente a isso aí, se ela de repente vai emitir uma segunda nota, que a única nota que a Microsoft falou foi o seguinte: estamos cientes dos casos, dos relatos e estamos investigando. Foi só isso. Ela não falou mais nada até o momento, tá? Então é isso aí. Olha, meu muito obrigado de coração. Hoje é aquele vídeo ao vivo, então eu não olho o chat, mas eu quero agradecer a todos de coração, todos que estiveram aí comigo ao vivo até o prezado momento. Obrigado pela sua audiência, vou ficando por aqui e nós nos encontramos aí no próximo vídeo.